Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 7 de dezembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E deixa eu lembrar você que está em casa, é sempre muito bom contar com seu carinho e audiência de sempre. E olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre implantes dentários. É quinta-feira, hoje é dia de receita. Vamos aprender a preparar um soufflé de avelã com a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje. E também, através da linha interativa, você vai poder ligar para a gente e deixar a sua dúvida sobre o tema. Então fica conosco que o assunto do dia ele só está começando. E a preocupação com a estética é o que acaba levando diversas pessoas ao consultório do dentista. Mas vale muito a pena a gente lembrar que manter a saúde bucal é muito importante e está além da beleza. Os implantes dentários, que é o tema desta edição do programa, são opções eficazes para resolver diversos problemas dentais. Isso por meio da substituição por uma prótese. Mas será que o implante é a melhor opção em qualquer fase da vida? Vamos saber daqui a pouquinho com os nossos convidados de hoje. Vamos conversar hoje no estúdio com o Dr. Paulo Villanova. Ele é cirurgião dentista, especialista em endodontia e ele é mestrando também em endodontia e dentística. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui dicas e orientações do Dr. Paulo, mas também vamos conversar com o Dr. Écio Macedo. Dr. Écio é cirurgião dentista e tem especialização em implante, prótese sobre implante, prótese total e removível. Daqui a pouquinho vamos acompanhar aqui o que os nossos convidados têm a falar para a gente, mas a partir deste momento vamos assistir uma reportagem sobre o tema com a repórter Joyce Fernanda, com narração de Jéssica Rebeca. Confira! Ter um sorriso bonito com certeza é o desejo de todos, mas para isso precisamos cuidar bem dele. E por isso visitar regularmente o consultório odontológico faz toda a diferença, já que lá a gente encontra tudo para manter a saúde bucal em dia. Quando os cuidados com os dentes ficam de lado, é inevitável que surjam problemas que podem levar à perda de um ou mais dentes. O paciente, muitas vezes, não se preocupa tanto com a higiene bucal. E aí, essa região, por falta da higienização, vai acontecer o quê? Gengivite, periodontite, né? E essas doenças, elas vão ocasionar a perda óssea, né? Que é o que dá a sustentação do dente, né? Então, essa perca, com o passar dos anos, vai gerar traumas, né? Onde pode ocasionar fraturas, né? Muitas vezes pela inclinação dos dentes desfavoráveis, e aí, logo como consequência, você vai ter que fazer o implante. O que muita gente não sabe é que não dá para perder um dente, extrair e ficar por isso mesmo. E não é só por causa da estética, não, mas é uma questão de saúde. Existem as indicações, né? Por exemplo, uma criança sofreu um trauma, né? E ela perdeu aquele dentinho, então não tem indicação de fazer um implante naquele momento. Ele pode ser refeito aquela estética com aparelhinhos, né? A partir do momento que ele já tem uma indicação de fazer um implante, ele perdeu aquele dente, ele tem que fazer rapidamente a intervenção para não ter perda óssea. Porque muitas vezes quando você tem perda óssea, você vai ter que fazer enxerto ósseo e às vezes vai demorar um tempo maior esse prazo para reabilitar. Para realizar esses reparos na estrutura bucal e dentária, a odontologia possui várias soluções. Existem os implantes, né, que são de cargas até imediatas às vezes, né? Isso vai depender muito da indicação e da condição óssea do paciente e qual região você está também reabilitando. Existem as indicações de você fazer desgaste nos dentes e colocar as pontes, né? Essa é o lado negativo dessa reabilitação, porque você acaba desgastando dentes sadios para repor a estética naquela região. Então, o mais indicado realmente, que tem maior durabilidade, é o implante dentário. Ou então aparelhinhos que devolvem a estética de forma rápida ali, né? O paciente não sofrer com a estética do dia a dia.
Tudo bem que as técnicas para ter um belo sorriso existem, mas o segredo está mesmo na prevenção. Frequentar o dentista e cuidar realmente da saúde bucal, né? E fazer sempre, como é que eu posso dizer? Escutar bem o dentista, né? Do que ele recomenda, as escovas realmente que ele recomenda. Trocar sempre as escovas a cada 3 meses, usar o fio dental, né? E escovar com frequência, 3 vezes pelo menos ao dia. Pois bem, ótimas dicas, você pode sim colocar isso em prática o quanto antes para ter uma saúde bucal em dia. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema, mas agora é o momento que a gente abre o espaço do programa para você que está em casa, que tal interagir conosco, venha participar aqui do assunto do dia. A partir deste momento eu vou te explicar o que é que você deve fazer para interagir conosco. Vamos lançar a nossa enquete e a pergunta de hoje é a seguinte, vai ser lançada aqui na nossa tela e você vai ligar para a gente para responder o seguinte. Você costuma ir ao dentista com regularidade? Sim ou não? Você vai ligar através do 3424-1977, que é a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para você ligar para a gente e responder aqui a nossa pergunta de hoje. Você tem esse costume de ir com regularidade ao dentista? Liga para dizer sim ou não. 3424-1977 é a linha interativa. Você também pode interagir através da internet. Acesse lá a nossa fanpage. É muito simples o nosso endereço. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet, também disponível para você que está em casa acessar, deixar seu depoimento sobre o tema, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Você também já pode mandar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O número é o 99418-1206, 99418-1206. Manda aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E mais uma vez, a gente vai falar que o implante dentário, ele também é conhecido como a terceira dentição. Essa denominação é por conta ali do crescimento natural dos dentes no ser humano, né? E a primeira dentição é quando os dentes naturais eles surgem durante a infância. Então ocorre ali a sua substituição, eles ficam moles e dão espaço para os dentes permanentes. Normalmente com o início ali aos 6 anos de idade. Dessa forma, o implante ele é considerado como a terceira dentição. Por isso, não devem ser colocados em crianças. Vamos aprender mais sobre o tema, falar mais sobre saúde bucal. Vou dar primeiro boas-vindas aqui aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no estúdio. Dr. Écio Macedo, seja muito bem-vindo aqui ao Assunto do Dia. Eu que agradeço. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Paulo Villanova, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Agradeço o convite e bom dia a todos em casa. Muita gente interessada nesse assunto, né? Sempre a gente divulga um dia antes nas nossas redes sociais e muita gente já está participando, interagindo, muita gente querendo sorrir bem, porque é o cartão de visitas, né? Quando a gente chega num ambiente, a gente dá um belo sorriso, um sorriso saudável e a gente reforça para quem está em casa, né? O que é um sorriso saudável, doutor Écio? É só quando o dente está branquinho ali, os dentes estão brancos, significa dizer que os dentes estão saudáveis ou não necessariamente? A cor do dente é apenas um dos sinais de que o dente está saudável. Uhum. Quando o dente ele passa por um processo de cárie, ele vai escurecendo e mostra que o paciente está precisando de cuidados, mas não é apenas isso. Nós temos outros problemas da cavidade bucal que podem significar que o paciente está com problema. Não somente a mancha do dente, mas também retração de gengiva, infecção na gengiva, infecção no dente, que muitas vezes não são visíveis. O dente até pode aparentar branco, mas nem por isso o paciente vai estar com a saúde em dia. A gente falou, né, do implante dentário como a terceira dentição. A primeira é ali logo na infância, né, onde começam os dentes, como a gente chama popularmente falando, dentes de leite, né? Já quando a gente tem os dentes de leite, a gente precisa já frequentar o dentista, precisa visitar pelo menos a partir de que idade a gente fala que é importante que essa criança tenha um contato com o dentista? O acompanhamento deve ser desde o pré-natal. Né? A mãe deve ir ao dentista, ao médico, e já ir esse acompanhamento, já ter todas as orientações para prevenir doenças no futuro e não ser pego de surpresa. Né? Porque se você cuida desde a infância, você vai prevenir patologias no futuro. Na infância, né, ainda, para a gente chegar até a questão do implante dentário, a gente entende um pouco mais desse processo, né, até chegar a perder o dente.
Na infância, os dentes de leite, mais ou menos 6 anos começa esse processo de mudança, começa a perder esses primeiros dentes. Nessa fase da vida, quais as principais queixas, né, principais problemas que as crianças enfrentam em relação à saúde bucal? Principalmente a cárie na dentição, né? Eu só acrescentando o que Paulo falou, que o cuidado começa no pré-natal. Muitas vezes os pais, eles deixam para levar o filho para o dentista apenas quando rompem os dentes. Mas isso está errado. O paciente já durante a gestação e quando o bebê, mesmo sem ele ter dente, é preciso fazer o acompanhamento para saber se não tem alguma alteração nos tecidos moles. O principal problema que a gente tem na criança é cárie, devido à má escovação e à grande quantidade de açúcar que geralmente é ingerido. Ainda na gestação, porque se essa mãe ela apresentar algum problema bucal, pode transferir para esse bebê, mais ou menos assim, porque a gente sabe que tem uma ligação direta entre os dentes e a corrente sanguínea, né? Então, algumas bactérias que acontecem na boca podem percorrer o nosso corpo como um todo? Não, com certeza. Agora, eu acho que o principal é mais a questão da educação mesmo, né? A mãe que ingere muito açúcar vai condicionar a criança também a ingerir açúcar. Então, se você cria uma dieta com pouco açúcar, você vai passar aquela carga genética e hormonal menor para a criança. Em relação à estética, né? Muita gente mira ali na estética, mas ganha em qualidade, né? Ganha, além de um sorriso bonito, uma boca saudável. E a gente falando dessa questão de entender, né, que a bactéria que acontece na boca, ela pode percorrer o nosso corpo. Seria mais ou menos essa ideia da corrente sanguínea que passa na boca, pode carregar essa bactéria e levar, por exemplo, até o coração, doutor Edson? Pode sim. O meio bucal, a nossa boca é um lugar bastante contaminado. E durante alguns momentos do dia, como durante a mastigação ou durante a escovação, nós podemos causar pequenos traumas na gengiva, nos tecidos moles, e esses traumas vão ser porta de entrada para as bactérias que estão na cavidade bucal e cair na corrente sanguínea. Se essas bactérias elas não forem controladas pelo nosso sistema de defesa, elas podem ir para outro lugar, para outro órgão, por exemplo, coração, cérebro, e se disseminar, causando um problema bem maior. Aí quem está em casa perdeu o primeiro dente, o filho, né? Perdeu aquele dente de leite, começou a nascer o permanente. Fica mais tranquilo porque sabe que vem o permanente ali atrás, mas perdeu o permanente. Todo mundo está sujeito a perder um dente permanente, mas todo mundo pode fazer um implante dentário para tentar solucionar aquele problema do espaço que ficou na boca por conta que o dente caiu? Uma solução que a gente sempre orienta o paciente é, se sofreu algum trauma, tentar reimplantar aquele dente, né? Uma criança principalmente, né? Mas às vezes a situação clínica não favorece e acaba realmente perdendo. Então a gente faz a indicação de procurar um ortopedista, né? Ortodontista também, para fazer a colocação de aparelhos que mantêm esses espaços, né? Até a idade adulta, onde tem um crescimento ósseo facial, e aí o paciente fazer o implante. Aí se perdeu já na fase adulta, né? E não tem a possibilidade de fazer outro procedimento, né? Tem como fazer implante? Implantar o quê? Como é que a gente compreende, né? O que é o implante dentário? O implante, tecnicamente, o implante é a substituição da raiz dentária, né? Quando o paciente ele olha para o sorriso, ele está vendo a parte externa, que é a coroa, mas essa coroa ela está inserida no osso pela raiz. Então, quando o paciente tem um problema, tem um trauma em que ele perde a coroa dentária, essa parte que é visível, e também perde a raiz que está dentro do osso, aí a gente tem que fazer a instalação do implante, que é uma raiz protética, e aquela raiz protética ela vai receber uma coroa, né? No caso da criança, ele não pode fazer, foi dito por Paulo, ele não pode fazer a instalação do implante, porque vai ter o crescimento facial, vai ter o crescimento ósseo, e aquele implante ele vai ser instalado numa posição tridimensional, que quando o paciente terminar o crescimento, aquela posição vai estar incorreta, porque o implante não acompanha, né? Em relação à troca dos dentes, é muito importante os pais estarem levando a criança ao dentista, porque com 6 anos de idade, o paciente ele já tem um dente permanente, que é o molar, o primeiro molar inferior permanente, que não vai ser mais substituído. E muitas vezes a criança fura o dente, os pais continuam achando que aquele dente é de leite,
não cuidam e o paciente vai perder um dente permanente, já está perdendo a segunda dentição. Né? E aí ele vai ter que esperar até o final do crescimento sem dente para poder fazer a substituição. E a gente fala, né, de manter a harmonia dos dentes, porque tem uma funcionalidade esses dentes, né? Não é só para você estar só sorrindo, né, ter uma boa aparência. Existe uma funcionalidade. Qual a principal função dos nossos dentes, para quem está em casa entender? Por que é importante, né, dar atenção aos dentes, se ele vier a cair, se ele vier a incomodar? Tem a funcionalidade. Qual a principal função dos nossos dentes? A principal função dos dentes é mastigação. Né? Então, a pessoa que perde os dentes, ela não vai mastigar tão bem. E logo não vai fazer a digestão corretamente. E aí vai sobrecarregar o sistema de estômago e assim por seguinte. A gente sempre tenta orientar o paciente de perder o dente e tentar reabilitar o mais rápido possível. Né? Mesmo que às vezes a pessoa não tenha um poder de financeiro para reabilitar, mas que a gente tente algumas intervenções paliativas, né, até a pessoa se planejar e fazer. Né? Porque além da mastigação, né, pode comprometer a fala também, quando se perde mais de um dente, por exemplo? Sim, sim. Né? Se você perde os dentes, principalmente os dentes anteriores, você vai interferir realmente na pronúncia das sílabas, das palavras. É extremamente importante manter esses dentes, realmente. É mais sério do que a gente imagina, né, doutor S? Com certeza. A gente fez a pergunta, né, da nossa enquete, se as pessoas têm essa preocupação de frequentar o dentista com uma certa regularidade. A gente vai saber daqui a pouquinho, né, como é que vai ficar o resultado dessa enquete. Mas, de antemão, a gente pode adiantar, assim, mais ou menos de quanto tempo deve ser essa visita para ser considerada regular e satisfatória? Uma média de 6 meses, semestralmente, seria o ideal o paciente fazer a visita para realizar as manutenções. Esse tempo ele pode ser alterado de acordo com o hábito e a habilidade de escovação do paciente. Os pacientes que têm uma escovação melhor, a gente pode passar mais tempo sem vê-los. Tem paciente que vai ao consultório anualmente, uma vez por ano. Em outros casos, em que o paciente tem uma predisposição à doença de cárie ou doença de gengiva, ou pacientes que têm uma limitação motora, que não conseguem higienizar corretamente, aquele intervalo ele tem que ser reduzido. Então, às vezes, o paciente tem que ficar bimestralmente ou trimestralmente, a cada 3 meses, indo ao dentista para fazer a limpeza que ele não consegue fazer em casa. Quais as principais justificativas assim que vocês escutam, né, no consultório quando chega um paciente com um problema já mais agravado porque negligenciou essa visita, né, frequente? O que é que vocês escutam que não dá para engolir, né, aquela justificativa, que não dá para aceitar, melhor dizendo, né, não engolir, não dá para aceitar? O que é que vocês escutam no consultório? Demorei, chegou a este ponto, os meus dentes estão assim por conta disso, disso e disso. Olha, diariamente a gente escuta muito, né, Écio, o medo de ir ao dentista. Né? Isso é uma coisa corriqueira realmente e a gente sempre tenta mudar essa realidade, né? Tratar de um ambiente mais favorável, né? Mais familiar às vezes, para tirar um pouquinho desse medo, né? E também a gente entende também que infelizmente o país vive numa situação bem ruim financeira e as pessoas acabam cortando alguns dia a dia, né? Deixa de ir ao dentista, deixa de ir ao médico muitas vezes. Que às vezes até eu acho que as pessoas até têm vontade, mas por conta dessa dificuldade acabam se afastando um pouquinho. Outro ponto muito importante, Walter, é porque infelizmente, infelizmente os adultos, mas felizmente as crianças, a gente já vê no consultório que a realidade está mudando, mas infelizmente os adultos, a geração que hoje tem 40, 50 anos em média, eles não tiveram a orientação na infância. Então, se você condiciona um bebê, se você condiciona seu filho a toda vez que se alimenta, ele escova o dente e passa fio dental, já na infância, ele vai levar aquele hábito para a vida toda. Em contrapartida, se você atende um paciente, você vai orientar um paciente já com 50, 60 anos, que não teve esse hábito, não teve essa educação, vai ser muito mais difícil você condicioná-lo a escovar e passar o fio dental todas as vezes. Todas as vezes que se alimentar, tem que fazer essa limpeza. Exato. Nós temos regiões entre os dentes e região dentro da gengiva que ela não consegue ser higienizada apenas com a escova. Então, não existe higienização sem fio. O fio dental é tão importante quanto a escova de dente para deixar
cavidade bucal saudável. Se a pessoa se alimentar, tipo, o ideal são 3 refeições, né? Mas tem, entre a refeição e outra, tem ali um lanche. Aí imagina só, 3 refeições principais, mais 3, 6. Vou escovar pelo menos 6 vezes os dentes ao dia, e vocês já escutaram, não vai meio que prejudicar o esmalte do meu dente, não? Esse excesso de escovação, esse excesso de cuidado, doutor, pode trazer algum prejuízo ou não? É justificativa de quem não quer cuidar dos dentes? Pode sim. Hoje em dia, principalmente com essas questões nutricionais que você tem que comer a cada 3 horas, e dependendo do abrasivo que tem no creme dental e dependendo da acidez do alimento que ele está fazendo, aquilo ali vai predispor o desgaste do dente. Então isso aí tem que orientar o paciente a não utilizar cremes dentais com muito abrasivo, né? E também dar uma preferência a alimentos não muito ácidos. E também escovas mais suaves, né? E também orientar o paciente quanto à escovação, né? Que muitas vezes a gente é pego no consultório ensinando o paciente a escovar os dentes e ele, às vezes, nunca teve essa orientação a vida toda. Então, é muito pior ficar sem escovar os dentes, né? Então, se a gente orienta perfeitamente, a gente vai conseguir manter as estruturas sadias. Então, resumindo, né? Não é qualquer escova, mas também não é qualquer creme dental. Tem que ter essa preocupação e quem faz essa orientação e diz qual o perfil de escova e creme dental para você utilizar é o dentista. Sempre é o dentista que faz. Porque tem muita oferta, né? Em supermercado, às vezes em farmácias, mas nem tudo que está ali serve. Para mim, pode servir para o Dr. S, pode servir para o Dr. Paulo, depende. É mais ou menos assim. É porque tem escovas que têm indicação, né? Agora a gente sempre trata de uma escova de cabeça pequena e as cerdas macias, né? Porque aí vai danificar menos as estruturas. Porque às vezes o paciente ele não está condicionado e faz uma força excessiva e pode causar traumas. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre implantes dentários. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem traz essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson. Um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando. O destaque de hoje é do G1. Implante dentário é a solução para ter prazer em voltar a sorrir. Segundo especialistas, o implante dentário é a solução mais segura para devolver o ato de sorrir para muitas pessoas que foram perdendo os dentes ao longo dos anos e com isso foram abandonando sorrisos por ter vergonha. O professor de odontologia Rômulo Souza ressalta que é importante o paciente saber como será o procedimento e respeitar as orientações médicas no pós-operatório, porque isso vai contribuir para a sua recuperação. Ele também destacou algumas vantagens dos implantes. Uma delas é devolver a capacidade de mastigação com uma eficiência muito próxima dos dentes naturais, de até 98%. É importante lembrar que não é apenas uma cirurgia dentária, mas é um resgate da autoestima. E para falar mais sobre esse assunto, agora a gente volta ao estúdio. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e vamos falar mais, né, sobre esse resgate da autoestima, como é que ele funciona ali na prática. A gente já falou muito sobre o que é o implante, quem é que pode fazer esse implante, mas vamos mostrar para ficar mais fácil, né, a compreensão sobre o tema. Temos aqui na nossa mesa vários exemplos e a gente vai compreender aqui na prática como é que é feito esse implante. Dr. S e Dr. Paulo estão aqui nos auxiliando, nos ajudando a entender mais sobre o tema. Você que está em casa, quer participar, quer interagir, você pode fazer através do 3424-1977, a nossa linha interativa. Você vai ligar, deixar sua dúvida, que daqui a pouquinho a gente vai responder essa sua pergunta. Então a gente já começa a mostrar para quem está em casa, né? O que é que seria um implante dentário? Então, como nós estávamos falando anteriormente, o implante dentário nada mais é que a substituição da raiz perdida por um pino de titânio. Certo? Quando o paciente perde, por algum motivo, ele perde essa estrutura, anteriormente, alguns anos atrás, o paciente tinha que utilizar uma ponte. Ele perdia uma raiz
E para repor aquele dente que estava faltando, nós tínhamos que fazer uma ponte fixa em que ficava presa nos 2 dentes vizinhos. E para isso era necessário fazer desgastes nos dentes que servem de suporte. Hoje em dia, os dentes vizinhos permanecem sem nenhuma intervenção e nós podemos só instalar o pino dentro da gengiva e posteriormente fazer a instalação da prótese. Esse posteriormente, doutor Paulo, demora muito tempo da instalação do pino até a colocar a prótese, que seria um novo dente? Depende da indicação. Existe a indicação de você fazer uma carga imediata, né? Mas é muito importante ter a avaliação anterior da condição óssea. Então você faz tomografias para ver essa condição, quanto tem de espessura óssea, para ver realmente se você vai poder fazer aquela carga naquele momento. Depois de fazer o implante, você geralmente espera em torno de 4 meses e 6 meses você tem reabilitação geralmente total. No caso desse pino que foi mostrado, né, para quem está em casa, é um tamanho padrão ou tem vários tamanhos? Tem vários tamanhos, vários diâmetros e várias indicações. Utilizando a fala de Paulo, dependendo do caso, se o paciente tem disponibilidade óssea e do planejamento, a chance de você fazer a instalação do implante e já a prótese imediata é muito alta. Em casos unitários, a gente é muito simples de fazer a substituição do dente, e em casos que são mais extensos, que as próteses são maiores, geralmente a gente faz a instalação do implante, faz a moldagem e no laboratório faz a confecção da prótese. Só que não precisa esperar tanto tempo, desde que haja um planejamento e que nós já estejamos cientes de que é possível que tenha um travamento, que a condição óssea é boa. Em casos em que o osso não é bom o suficiente, nós não temos qualidade óssea ou quantidade óssea, nós de fato temos que fazer a instalação do implante e algumas vezes esperar alguns meses para poder fazer a instalação da prótese. Aí foi só um dente perdido, né? Para quem está em casa nos acompanhando, pode ter esse exemplo em casa, né? E tem esse interesse de fazer o implante. Mesmo sendo só um dente, vale a pena? É recomendado fazer? Claro. Se foi só um dente perdido? Claro, com certeza. Vai fazer falta esse único dente? Vai sim. Independente da região em que esteja a falta, vai fazer. O paciente vai ter algum problema. Se for na região anterior, o paciente vai ter perda na função mastigatória, ele vai ter perda de corte. Quando nós vamos comer uma maçã, por exemplo, nós utilizamos os dentes anteriores para cortar o alimento. Se for na região posterior, a gente vai perder a função de triturar os alimentos. Além disso, quando nós temos uma perda dentária, os demais dentes que se relacionavam com aquele dente perdido, eles vão sofrer alterações. Eles sofrem modificações no posicionamento, que essas modificações podem trazer problemas como cárie e gengivite. Geralmente, né, da experiência de consultório dos 2 convidados aqui do programa, os dentes mais implantados, tem um ranking assim? São os dentes mais da frente, os de trás? Qual a preocupação do pessoal que está em casa nos acompanhando, que frequenta o consultório para fazer o implante? Eu diria que o maior índice de perda é dos dentes posteriores. Porque, assim, pela dificuldade de higienizar, muitas vezes por o paciente perder esse dente ainda na infância, sem saber que é permanente, não cuida muito bem, eu diria que os dentes posteriores eles estão mais ausentes no consultório. Porém, a busca do paciente é mais da região anterior. O paciente está mais preocupado com a estética, né? Mas ele não sabe que aqueles dentes posteriores também fazem falta. No consultório do Dr. Paulo também funciona assim? O paciente acaba valorizando mais, né, os dentes anteriores, né, e acaba achando que os dentes posteriores não têm importância. Então, não tem funcionalidade. Né? Acha não. Né? E sempre procura reabilitar logo a região anterior, mas a gente sempre foca na importância de manter todos os dentes. Né? Porque quando você perde um dente, existe um deslocamento desse dente. Ele pode mesializar ou distalizar, na linguagem odontológica, é como se fosse um pouquinho para frente e para trás, ocupando o espaço do outro. E isso vai gerar cargas na estrutura e, como a gente viu na reportagem, pode fazer fraturas nesse dente. Como a gente bem entendeu aqui, né, em alguns casos, após a colocação desse pino, já pode colocar o dente. Exato. Né? Já coloca esse dente. Mas outros casos não, precisa um pouco ter 2, 3, 4, até 6 meses de recuperação. Quanto mais pinos colocar ali na boca, maior vai ser essa recuperação, essa nova adaptação?
Ou não tem essa relação? Depende daquela condição que o senhor explicou no começo. Exato. A relação, o tempo de espera vai depender da cicatrização do implante. Esse implante ele tem que estar cicatrizado no osso dentro da gengiva. Se vai ser utilizado um implante, 2 ou mais, isso aí não interfere. Em casos em que a gente coloca muitos implantes, por exemplo, às vezes o paciente não tem nenhum dente na maxila, na parte superior, e a gente planeja uma prótese total para ele, e aquela prótese vai ser apoiada sobre 8 implantes ou 6 implantes. Se dentre esses 6 implantes nós tivermos um implante que não esteja muito bem cicatrizado, a gente até pode estudar, dependendo de como ele tenha sido instalado, a gente até pode estudar a possibilidade de fazer a prótese sem transmitir muita carga para aquele implante. A gente viu aqui, né, cada pino que é colocado, que é o pino. Pronto, se foram dentes colados, né, um ao lado do outro, pode colocar uma única peça, doutor Paulo, ou não? Tem que ser implantado um pino, o outro, cada dente tem que ser um pino. Ou tem uma peça única, pronto. Se foram os 3 primeiros dentes da frente e a pessoa perdeu, tem que colocar 3 pinos e fazer a substituição com... Como você falou, né? Existem as indicações realmente ósseas, né? Então, dependendo da indicação óssea, você vai indicar um ou mais implantes. Né? Geralmente você indica de forma unitária, até para a questão de higienização também. Vai facilitar a higienização do paciente em casa, porque assim, as pessoas pensam que fez o implante e acham que já resolveu. Resolveu, mas vai ter que estar voltando a cada 6 meses ao dentista para fazer a manutenção. Essa manutenção... Não, antes da manutenção, né? O procedimento cirúrgico em si, porque esse implante é um procedimento cirúrgico, a gente pode compreender assim. É muito detalhado, demora muito tempo, requer muito cuidado. Como é esse processo que vocês fazem? Aldo, se você me permite voltar à Fica questão à vontade, anterior. Aqui nós temos um caso em que o paciente perdeu 3 elementos, 3 dentes, e a gente fez a substituição desses 3 apoiados apenas em 2 implantes. Certo? Diferente desse caso em que o paciente faltava um dente e a gente vai substituir só aquele dente. O desempenho desse implante vai ser muito melhor do que o desse. Por quê? Porque esse aqui a gente tem uma raiz, nós temos uma raiz protética, que vai receber a força de uma coroa. Nesse caso, nós temos 2 raízes para receber a força de 3 coroas. De forma semelhante, no paciente em que o paciente que perde todos os dentes e nós colocamos 4 implantes, a força mastigatória de todos esses dentes vai ser distribuída para apenas 4. Então, o ideal é que cada dente perdido, a gente faça a instalação de implante. E no caso do procedimento em si, é um procedimento muito detalhado, doutor Paulo? Tem que ter muita dedicação, muita paciência, porque é uma cirurgia delicada? Sim, o paciente ele tem que procurar o profissional capacitado, né, para fazer os implantes, os especialistas principalmente, e ter as orientações e entender realmente todo o processo, porque muito vai depender também do paciente, né, condição depois pós-cirúrgico também. Em termos de cirurgia, é tranquila, não vejo nenhum... Às vezes as pessoas fazem um medo do implante, né? A questão da anestesia. A mesma anestesia que você vai fazer uma restauração, você vai fazer anestesia para fazer o implante. Né? Vai depender só da capacidade do sal anestésico, da duração daquele anestésico. Né? Complementando, o que dificulta um pouco, o que aumenta a morbidade do tratamento e demora mais o tratamento é quando o paciente não tem osso. E aí a gente tem que passar por um procedimento de enxerto prévio, que aquele enxerto ele vai ter uma manipulação maior de tecidos e inevitavelmente vai gerar uma inflamação. O paciente, geralmente ele não tem dor, mas pode ficar dolorido, pode ficar com edema. E quando passa por enxerto, realmente a gente tem essa limitação, mas é algo necessário quando o paciente não tem mais osso. Quando a condição de implante de osso permite, a gente pode fazer instalações de implantes até sem corte na gengiva, sem rebater retalho. Nós podemos fazer o planejamento cirúrgico através do computador e com tomografias, em que esse guia ele já mostra exatamente onde vai ficar cada implante. Nós fazemos a tomografia do paciente, nós planejamos onde vai ficar onde será a posição ideal daquele implante e instalamos de forma bastante precisa, sem ter que fazer a incisão e ter que rebater toda aquela gengiva.
o procedimento é muito mais rápido e muito menos invasivo para o paciente. O paciente sai do consultório sem sentir absolutamente nada, porque não teve tanta agressão assim como era feito anteriormente. Mas sobre investimentos, né? Não tem como falar desse tema e não falar sobre investimentos. A gente não vai falar valores, a gente não fala os valores, mas é um investimento ainda muito alto. Quem está em casa, precisa fazer implante, tem essa dúvida. O custo-benefício a gente sabe que compensa, né? Mas claro, ainda está muito longe da nossa realidade ou não? Não tá tão longe assim. Infelizmente, a gente não pode dizer que o tratamento de implante é tão acessível quanto uma restauração. Mas com a evolução dos materiais, a evolução das técnicas, está ficando cada vez mais acessível para a população fazer um tratamento desse de prótese e de implante. Porque o custo-benefício, doutor Paulo, é inquestionável. Sim, com certeza. Acho que você levantar a autoestima do paciente é importante, né? A gente até tenta facilitar, né, no consultório, divide os tratamentos, né, em prazos mais extensos, até para tentar atender a toda a população. Porque a resposta após o tratamento, vocês têm esse feedback, né, essa resposta do paciente. Devolve mesmo a autoestima. As pessoas às vezes falam que não sabem por que demoraram tanto a se submeter àquele tipo de procedimento. Existe muito essa afirmação dos pacientes? Existe. Nos casos mais complexos, em que envolve enxerto, e durante o tratamento, em que o paciente volta no consultório, está com edema, está com desconforto, alguns não pode malhar, não pode comer nada muito duro, durante o procedimento, o paciente realmente tem uma queixa. Mas após a finalização do tratamento, quando a gente devolve a autoestima, devolve a estética, devolve a função mastigatória do paciente, o que a gente sempre escuta é o paciente dizendo que faria tudo de novo. E não sabe como passou tanto tempo sem os dentes. Esses depoimentos não têm preço, né, doutor Paulo? Não tem preço, né? Assim, paga todo esse investimento que a gente fez na vida, né? De estudar, de atender ao público, e é até difícil de você mensurar isso. Ok, vamos seguir aqui, né, mostrando mais exemplos. O que mais a gente poderia explorar aqui da mesa? Temos vários modelos aqui, vários moldes. Aqui, licença, Paulo. Aqui a gente tem outro tipo de prótese, né? Dentre os vários tipos de prótese, de prótese sobre implante, a gente pode ter a prótese em que ela é colada. Nós instalamos o implante e sobre aquele implante a gente vai colar uma prótese, é o que a gente chama de prótese cimentada. A prótese, ela pode ser parafusada. Essa prótese aqui está um pouco folgada, já para a gente saber que tem um parafuso aqui, ó, e essa prótese é parafusada e ela fica fixa na boca do paciente. Outro tipo de prótese cimentada, parafusada, perdão, em que essa prótese o paciente precisa fazer as manutenções no consultório, da mesma forma que ele faz a manutenção com dente, tem que fazer a manutenção no consultório. Nós temos também outro tipo de prótese, que é uma prótese encaixada, por encaixe. É uma prótese removível, é uma adaptação de uma prótese convencional, em que a gente faz a instalação de alguns implantes e essa prótese ela vai ficar encaixada, certo? Aumenta sobremaneira a função mastigatória e o conforto do paciente. E de uma certa forma barateia também, né? Com certeza, né? Com certeza. Nem tanto pelo preço, mas essa prótese ela tem uma função muito grande, tem uma importância muito grande em pacientes que têm uma dificuldade motora, tem uma limitação motora em que ele não consegue fazer a higienização das próteses convencionais. Porque as próteses fixas, a gente faz a instalação do paciente e o paciente vai para casa, ele vai se alimentar e ele só vai voltar no consultório com 4, 6 meses. Então você imagina se um paciente que tem uma limitação motora, em que a gente coloca uma prótese fixa e ele não consegue higienizar aquela região por baixo da prótese. Então, dependendo do caso, nem pela questão financeira, às vezes o paciente tem condição, mas a gente tem que optar por uma prótese removível, porque permite o paciente ou algum cuidador que trabalhe com ele, permite que a pessoa remova a prótese e faça a higienização. Quem já sofria com problema de desgaste do dente, né, vai continuar sofrendo após fazer essa prótese? Tem que fazer alguma coisa, algum procedimento para tentar diminuir, né? Porque mesmo sendo implantado o dente, ele tem um desgaste. Se você tiver bruxismo, por exemplo,
esse dente, mesmo após implantado, ele vai ter esse desgaste. Tem como fazer alguma coisa para tentar diminuir esse desgaste, doutor Paulo? Hoje em dia a gente já tem as plaquinhas de bruxismo, né? E também a gente tem o Botox também, que tem uma indicação também clínica, né? Existe uma diferença, né, em relação à manutenção. A plaquinha você vai fazendo a manutenção a partir do momento que ela tem um desgaste, e o Botox é cada 6 meses, né? Essa plaquinha aí, né? Que é uma pecinha de silicone, né? Que coloca antes de dormir, mais ou menos assim? Mais ou menos por aí. O paciente dorme com ela e vai evitar estresse sobre os dentes, desgastes, né? E outras patologias também. Existe também indicação, sempre gosto de orientar o paciente, às vezes a gente está no trânsito, a gente se pega apertando os dentes e à noite fica com dor de cabeça ou ao amanhecer. Então a gente indica do paciente usar nessas questões mais emocionais, né? Que hoje o trânsito no Recife mesmo está bem difícil, né? E ao dormir, piores do nosso país. E quando vai fazer também atividade física, eu recomendo muito o paciente que vai para academia para ele evitar estresse sobre os dentes, né? E outra indicação também para reverter essa questão do bruxismo é o Botox, né? Até pegando um pouquinho o gancho aqui o que você falou, até uma questão de adaptação às próteses. Após a implantação delas, você faz essa aplicação de Botox, você facilita essa adaptação. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muitas outras informações e dicas também para você que está em casa, para que você tenha uma saúde bucal de qualidade. Vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e o tema do nosso programa hoje é implantes dentários. Você tem dúvidas? Pode interagir, mandar sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. 3424-1977 é a nossa linha interativa. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. No bloco anterior a gente mostrou aqui alguns exemplos, né, de implante dentário e agora a gente tem um vídeo especial para que você compreenda melhor esse processo. O Dr. Écio está aqui ao meu lado e vai nos explicar com a ajuda aqui de um recurso, né, um recurso de um vídeo. Explica para a gente, Dr. Écio. Então, Watson, aqui nós temos dois casos semelhantes. Vai adiantar o vídeo, pode dar o play. Dá o play. Em que o paciente perdeu a coroa do dente, vai perder também a raiz. E em um caso, a gente vai fazer a reabilitação com o implante. Você perceba que vai ser instalada uma raiz protética para substituir. E sobre essa raiz vai ser instalada a coroa, que é o dente que vai devolver a estética e a função mastigatória e fonética do paciente. Você nota também que os dentes vizinhos, eles não sofreram alteração. Em outro caso, a gente, como era geralmente utilizado há algumas décadas atrás, nós tínhamos que fazer o desgaste dos dentes vizinhos e esses dentes vizinhos, eles serviriam de apoio para receber um único dente perdido. No caso, mais seria uma prótese com 3 elementos, certo? Esse tipo de prótese, inicialmente o resultado era bastante semelhante, só que esse tipo de prótese ele tem várias desvantagens, certo? A prótese que era utilizada. A primeira desvantagem é porque quando nós não temos mais a raiz dentro do osso, vai ocorrendo a reabsorção óssea, certo? Vai ocorrendo a reabsorção óssea, a gengiva vai retraindo e o paciente pode ter cárie nessa região, certo? A prótese infiltrou, criou cárie, essa infecção ela vai se estender para dentro do canal, da raiz do dente e pode gerar uma infecção, certo? Essa infecção pode trazer dor do paciente, pode cair na corrente sanguínea e causar um problema maior. Teve um inchaço lá em cima, Teve um inchaço e a fragilidade desse dente, por conta da cárie, fraturou a raiz. Paulo falou muito bem sobre isso também. Então, aquela prótese que tinha feito, veja, você também já nota a diferença, né? O implante está tudo ok. Tudo ok, e né? nesse caso, o paciente já perdeu um segundo dente. Temos aqui a produção de pus e essa raiz, ela vai precisar ser removida. Então, nós agora teremos 2 dentes faltando e teremos que fazer uma prótese ainda maior para substituir um dente que era apenas uma falta, né?
A reabsorção óssea vai continuar também. E ó, vamos desgastar mais um dente. Muitas vezes esses dentes tinham que fazer tratamento de canal, colocar pino de reforço. E você perceba que o problema ele persiste e avança. A perda óssea que já tem naquela região, ela vai continuar e se estendendo para os dentes vizinhos. Certo? Se esse dente passar por um processo de infiltração e fraturar de novo, essa fratura pode ser por conta de cárie ou pode ser porque é uma prótese muito extensa para duas raízes pequenas. O ideal é que cada raiz receba a força de apenas um dente. Certo? Então, vê, aqui a gente tem um caso em que já teve que desgastar mais um dente e mais 2 dentes lá do outro lado. E o processo de reabsorção continua. Continua, né? Isso não é muito raro não acontecer, né, doutor? Não é raro. Pelo contrário. Todo caso em que não tem dente vai ter uma reabsorção óssea, seja em maior estágio ou em menor estágio. E o caso que foi tratado com implante, ele continua do jeito que está. Nós sabemos que ainda assim tem uma reabsorção óssea, mesmo fazendo a instalação do implante, só que nunca vai ser tão significativa quanto no caso em que o paciente não tem. Não tem nada dentro da gengiva. Ok, muito interessante, deu para a gente compreender bem, né, sobre o tema. A gente vai lançar agora esse vídeo em tela cheia para fazer uma revisão de todo esse processo. E quando a gente vai acompanhando essas imagens em tela cheia, a gente vai mostrar a partir de agora mais uma vez o vídeo completo nesse processo, o que é que acontece. A gente vai rodar a partir de agora. O Dr. S vai continuar explicando para a gente. Enquanto isso, ele vai voltar para a sua acomodação ali na cadeira e a gente vai complementando, né, explicando mais coisas. O Dr. S pode ficar à vontade, o Dr. Paulo também pode interagir. Isso aqui é muito comum em consultório, né, Dr. Paulo? É um procedimento... Sim, é muito comum, assim, anteriormente, né, uns 10, 15 anos atrás, às vezes, por uma questão até de poder aquisitivo para reabilitar com os implantes, então se optava por fazer o desgaste das estruturas próximas, né? Mas como a gente escutou, desgastar, né? Estruturas sadias, às vezes. Então você vai levar a injúrias de coisas irreversíveis, né? E hoje em dia a gente já não indica mais, né, Écio? Exatamente. A gente indica realmente reabilitar de forma unitária para não ter esse desgaste. Salvo raras situações em que o paciente definitivamente não pode fazer a instalação do implante, por alguns motivos, a melhor escolha vai ser sempre a instalação do implante. Ok, muita gente que está acompanhando o programa, quando tem dúvidas, usa a internet ali como fonte de pesquisa. Tem dúvidas sobre o tema, vai para a internet para pesquisar. Sobre implante dentário não é diferente, mas lá na internet encontramos muitas verdades que ajudam a gente a esclarecer os temas, né? Esclarecer a nossa dúvida, mas também encontramos muitos mitos. Esses mitos, eles atrapalham a gente compreender melhor o tema. Então, para não deixar você que está em casa com dúvidas, a gente vai mostrar aqui no nosso telão algumas afirmações e vou perguntar se é mito ou verdade. Vocês trazem uma explicação e esclarecem para quem está em casa, que pode ser uma dúvida comum de quem está em casa, né? O implante, primeiro aqui, colocar o implante dói? Existe essa dor mesmo nesse processo? É mito ou é verdade? Não dói, né? Você faz o processo todo anestesiado, né? E o pós-operatório você vai acompanhar o paciente com laser terapia e com as medicações. Então, isso é total mito, realmente. Ok, vamos a um próximo ponto. Temos aqui outra afirmação. Mito ou verdade? Somente os idosos podem ter implante? Mito ou verdade? É um mito. Principalmente os idosos, por já terem uma perda dentária há muito tempo, mas o paciente jovem, desde que ele já esteja com o crescimento facial, crescimento ósseo estabelecido, ele já pode fazer a reposição de todos os dentes que foram perdidos. Próximo ponto, mito ou verdade? Olha só o que diz a próxima afirmação. A estética bucal já é um investimento acessível a todas as classes? Mito ou verdade? É polêmico. É polêmico isso. Depende muito de que reabilitação vai ser feita, né? As pessoas procuram hoje o consultório para fazer reabilitação de lente de contato. Realmente é um pouquinho acima. Mas a gente tem outras formas de clareamento dental também, que pode devolver ali a harmonia, uma cor mais favorável. Então, um pouquinho de mito, eu acho. Tem procedimentos mais simples que são mais acessíveis. Tem outros mais complexos. Geralmente, quando estão assim muito em alta, né, quando a gente vê vários artistas fazendo, muita gente que trabalha na mídia fazendo, né, a colocação de lentes, tem também a retirada de um pouco das bochechas, né, popularmente falando, para quem está em casa entender. Quando esses procedimentos estão mais em alta, às vezes o custo também vai lá para cima. Exato.
Nós temos dois valores que são utilizados para poder para cobrar o procedimento. Nós temos o valor do tempo clínico, da mão de obra do profissional, mas nós temos também o valor de custo de material, de laboratório que vai ser utilizado. Geralmente, trabalhos de reabilitação com porcelana e com implantes, eles têm um custo muito alto para o dentista. Então, assim, a situação está melhorando, está ficando cada vez mais acessível, mas dificilmente a gente vai ter um tratamento com implantes e com porcelanas tão no mesmo valor de restauração e de limpeza. Próximo ponto, outra tela, será que é mito ou verdade? É possível colocar os implantes e os dentes no mesmo dia? Sim, é possível sim, e a gente só tem que avaliar aquilo que a gente já vem falando desde o começo, a condição óssea realmente, né? E como o Écio falou, né? A questão de reabilitar no mesmo dia, às vezes você quer outras mãos também, né? Do protético, ter essa relação do dentista com o protético naquele momento do dia. Então, às vezes você tem que fazer um procedimento provisório e reabilitar depois. Mas já tem sim a indicação de reabilitar no mesmo dia. Próxima tela, vamos ver o que diz aqui a próxima afirmação. É possível fazer clareamento dental no implante? Não. Mito ou verdade? É mito. Infelizmente, considerando, só ressaltando que o implante é a parte que fica dentro da gengiva. O implante ele não tem um fator estético. O que aparece no sorriso do paciente é a prótese. E ainda assim, a prótese ela não pode ser clareada. Só o que clareia são os dentes. Então a gente até indica ao paciente, assim, a gente fazer às vezes uma reabilitação com clareamento, para depois devolver a estética com a cerâmica. Né? Porque essa cerâmica ela não vai poder acompanhar o clareamento dos dentes. Ok, próxima tela, temos aqui outra afirmação, mito ou verdade? Qualquer pessoa pode fazer implante, até mesmo quem usa dentadura? Mito ou verdade? Verdade, qualquer pessoa pode fazer implante, principalmente quem usa dentadura. Né? Para você ter ideia, o desenvolvimento do implante dentário, ele foi principalmente para pacientes desdentados. Quando foi descoberto a osteointegração, que o titânio ele cicatrizava no osso, os primeiros estudos foram justamente para aqueles pacientes que não tinham dente nenhum, e aí tinham que colocar próteses fixas apoiadas em 4 ou 6 implantes, principalmente para pacientes desdentados. Independente se ele é desdentado total ou parcial, o dentista precisa fazer uma avaliação da condição sistêmica, da saúde total do paciente, porque nós temos algumas situações em que o paciente, de fato, ele não pode fazer. Se o paciente tem uma pressão arterial descompensada, ou se o paciente tem a taxa de glicose alterada, ou se o paciente já fez uso de alguns medicamentos que do grupo dos bisfosfonatos, ele não pode fazer cirurgia de implante em prótese alguma. Paciente que tem osteoporose, né, doutor? Exatamente. Esses medicamentos, eles são utilizados, em alguns casos, para paciente que tem osteoporose, porque eles diminuem o metabolismo ósseo, e são utilizados também para pacientes que tiveram lesões malignas. Então, pacientes que tiveram câncer, fizeram tratamento para câncer, eles podem ter utilizado esses medicamentos alguns anos atrás, e isso inviabiliza a instalação dos implantes. Por isso que é muito importante ter uma boa anamnese, né? Às vezes o paciente não valoriza muito a consulta do dentista, e a gente sempre procura, no primeiro momento, ter todas as informações de toda a vida do paciente, a questão sistêmica, de doença. Ok, vou pedir licença agora, né? A gente dá uma pausa aqui nos Mitos e Verdades, para a gente conferir algumas perguntas. Temos algumas dúvidas que estão chegando, e antes de dar um próximo recado, eu vou passar essa dúvida do Inácio. Ele tem 54 anos e ele fala o seguinte: tenho 54 anos e os meus dentes eles estão ficando mole, né? O que é isso? O que é que eu devo fazer? Qual a orientação que os convidados poderiam me repassar? É a dúvida do Inácio, que tem 54 anos. Primeiramente, procurar o dentista. A gente está, por mais experiência que nós tenhamos, a pessoa mais apropriada para fechar o diagnóstico e propor um plano de tratamento é o dentista, que avaliará o caso dele pessoalmente. A gente não pode fechar um diagnóstico aqui e dizer que o dente dele está com mobilidade por problema no osso, problema na gengiva, ou se é algum trauma, foi alguma coroa que soltou, restauração que quebrou. Infelizmente, o ideal é procurar o dentista. Ok, dúvida esclarecida. Agora sim,
vou dar um recado, pedir licença aqui aos convidados mais uma vez, vou dar uma pausa na conversa, porque tem uma ótima notícia para você que está acompanhando agora o programa Assunto do Dia. Na verdade, é uma grande novidade para o povo evangélico. É a inauguração da nova loja Lady Eva Moda Evangélica lá no Shopping Guararapes. Lá você também encontra roupas exclusivas. Tem ternos a partir de R$ 199,00 e vestidos sociais a partir de R$ 89,00. A Lady Eva, ela entende muito bem como você se veste, por isso ela é especialista em moda evangélica. Inclusive, essa roupa que estou vestindo hoje aqui no programa, essa roupa é de lá da Lady Eva, que tem preço bom e qualidade. A qualidade que você só encontra na Lady Eva. Confira o recado. Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199,00. Vestidos de festa a partir de R$ 89,00. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegou chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Deixa eu te lembrar, né? Tem Lady Eva em Boa Viagem, ali pertinho da pracinha. Tem também no Shopping Costa Dourada, lá no Cabo. E agora também no Shopping Guararapes. Lady Eva Moda Evangélica, você pode ter outras informações ligando para o 3096-0099. 3096-0099, Lady Eva, essa sim a gente recomenda. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos aprender a preparar um soufflé de avelã. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Muita atenção e bom apetite! Oi gente, na receita de hoje eu vou utilizar um ingrediente que muitas pessoas amam, o creme de avelã. E o melhor, é super fácil de fazer. Vamos aprender um soufflé de avelã. E aí, gostaram da dica? Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje, você vai precisar apenas de 3 ingredientes. 3 ovos, 1 colher de chá de açúcar refinado e meia xícara de creme de avelã. Nós vamos começar a receita de hoje separando as claras das gemas. O próximo passo é misturar o creme de avelã a essas gemas que já estão aqui. Assim que estiver bem misturadinho, eu vou reservar e agora nós vamos bater as claras em neve. Assim que elas estiverem chegando em ponto de neve, vocês acrescentem o açúcar. As claras já estão firmes, em ponto de neve. Agora a gente vai acrescentar ao creme de avelã. Após misturar bem, nós vamos colocar em porcelanas untadas com margarina e chocolate em pó.
para finalizar, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que tenham gostado e para deixar vocês com água na boca, eu vou provar um pouquinho. Gostamos bastante dessa dica, dessa receita deliciosa, Luciana Luna. Mais uma vez, muito obrigado. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe. Assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar essa receita completinha. E por falar em coisa boa, vamos conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos trazer a partir de agora. Olha só, 15 vagas para analista de logística. Para preencher uma dessas 15 vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário R$ 937. 15 vagas para analista de logística. Vamos conferir agora mais oportunidades de trabalho. Agora tem 20 vagas para bombeiro civil. Bombeiro civil, 20 oportunidades. Para preencher uma dessas vagas, a exigência é de ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário. 20 vagas para bombeiro civil. Temos mais oportunidades, vamos conferir agora. Agora tem 2 vagas para agente de portaria. 2 vagas para agente de portaria. Ensino médio completo é a exigência. Experiência de 6 meses, R$ 937. E a gente lembra que essas 2 vagas, elas são para pessoas com deficiência. 2 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. 2 vagas para agente de portaria. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, eu te desejo boa sorte. E agora a gente segue aqui com o programa, vamos falar mais sobre implantes dentários, mas antes vamos responder a algumas dúvidas. Chegaram várias perguntas, temos aqui algumas perguntas que chegaram através da linha interativa. Edivane Moura de Camaragibe tem 53 anos e ela quer saber o seguinte, né? Porque a obturação nos dentes hoje em dia tem a massinha branca e elas caem mais rápido. O que é que a gente poderia dizer para Edivane Moura? Essa massinha branca nós chamamos de resina composta, e a resina ela foi uma grande evolução na odontologia. Primeiro pela questão estética, em que nós podemos fazer procedimentos restauradores sem comprometimento da estética. E a massinha branca ela também tem adesividade. De modo que antigamente, quando a gente precisava fazer uma restauração, nós tínhamos que desgastar o dente, além do que já estava desgastado pela cárie, criar uma cavidade para poder colocar aquela massinha escura. Hoje em dia a gente remove só o pouco do dente que está cariado e já coloca a resina. Se o paciente não tiver cuidado com a resina, com a higienização, aí sim essa resina ela vai cair. Porque como ela está colada ao dente, se o paciente não limpar e entrar e criar cárie, aí a restauração cai. Não tem restauração certa. Não tem ela que segure. Próximo ponto, temos aqui outra pergunta, outra tela, para a gente saber de quem é a dúvida. Giovana Maria de Olinda, ela quer saber o seguinte, né? Qual a média de preço para fazer implante na parte superior inteira? Aí varia, né? A gente não pode falar preços ao vivo, mas chega a
quanto, mais ou menos assim? Nós não podemos falar preço, porque cada caso tem sua particularidade. Dependendo do tipo de implantes que vai ser instalado, da quantidade de implantes, se vai ser preciso fazer enxerto ou se não precisa de enxerto, o tipo de prótese que vai ser utilizada, se vai ser uma prótese fixa, uma prótese removível, se a prótese vai ser de porcelana ou vai ser de resina, isso aí nos dá uma possibilidade absurda de valores e de preços. Então a gente teria que passar vários programas aqui só falando sobre isso. Mas a gente pode adiantar que vale a pena, né, o investimento? Com certeza, sim, com certeza. Próxima pergunta, temos aqui outra participação através da linha interativa, Maria Neves de Camaragibe. Ela diz que não tem dente na boca e a gengiva está ferida. O que eu devo fazer? Procurar o dentista. Acho extremamente importante essas questões. As pessoas ficam em dúvida em casa e às vezes vai para a internet pesquisar coisas que às vezes fogem à realidade da reabilitação, realmente. Então a primeira coisa que tem que fazer é ir ao dentista, realmente. A gente não sabe o que é que está causando esse machucado. Pode ser algum problema na prótese, se a paciente usa uma prótese, essa prótese está mal adaptada e pode machucar, ou pode ser também alguma lesão que necessita da intervenção do dentista. Tem que procurar ajuda. Até porque assim, uma prótese mal adaptada, ela vai levar a lesões de problemas bem mais sérios, né? Então se essa prótese está machucando, então essa prótese... Às vezes as pessoas pensam, eu fiz uma prótese, vou ficar com ela para sempre. Não, essa prótese tem que ser trocada num certo tempo, né? Tem pessoas que passam 20 anos, às vezes, com uma prótese, né? Errado. E aí isso causa injúrias. Você perde a dimensão vertical com o passar dos anos, então tem que ser trocada essa prótese. Próxima pergunta, temos aqui uma última dúvida que chegou através da linha interativa. A pessoa não quis se identificar, mas mora em Siriaém. E a dúvida é a seguinte: não tenho dente na parte superior e uso prótese móvel. Posso fazer implante? E quer saber se o SUS já oferece esse tipo de serviço. Walter, se eu não me engano, tem uma especialidade já. Tem, Paulo, tu pode me ajudar com essa questão? Se tem assim, no CEL, se o CEL já oferece implante? Depende muito da prefeitura, né? Que ela adquire alguns programas que o governo federal disponibiliza e elas montam os centros de especialidades, né? E de complexidade. Então, não dá para dizer realmente que todo o SUS faz, mas já existe sim alguns centros de especialidade que vão devolvendo a estética do paciente. Ok, foram as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa, dúvidas respondidas, e agora a gente segue para ler as perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp, 994 18 1206. Você acessou o WhatsApp, deixou aí alguma pergunta, preste atenção que a gente vai repassar para os convidados a partir de agora. Vamos seguir aqui com as perguntas, olha só, vamos ver de quem é essa próxima dúvida. Vamos ver, a pessoa tem 53 anos, não quis se identificar, mas pergunta o seguinte, a pergunta é enorme. Por favor, a questão é a seguinte, tem algo que está acontecendo, está me deixando muito mal, eu preciso fazer um procedimento, né, do siso. Descobri que tem restrições pelo fato da época ter usado a medicação para osteoporose, parou de usar a medicação há quase 6 meses. Qual o risco, né, mesmo sem fazer mais o uso da medicação, fazendo a higiene reforçada, de não ter... Acho que ela está com algum problema com tártaro, né? Problema de tártaro, no geral, para trazer orientação para essa telespectadora, o que a gente poderia falar para ela? Porque é muito extensa a pergunta e muita gente perguntando, né? Aí a gente tenta ganhar tempo. Então vamos seguir para a próxima pergunta. Tártaro, quer falar alguma coisa, doutor? O que seria o que é recomendado para fazer a remoção do tártaro? A remoção do tártaro, ela deve ser realizada no consultório, que pode ser feita com curetas, de forma manual, ou com ultrassom, de forma bastante simples e eficaz. Altamir agora, de Maranguapium, Paulista, ele pergunta o seguinte, né? Pode-se fazer implante depois de perder o dente perdeu o dente há muito tempo? Ele pode fazer implante ainda? Sim, ele pode fazer, mas aquilo que a gente já vem falando, tem que ter uma avaliação de uma tomografia para a gente ver essa condição óssea, realmente, para ver se vai ter a necessidade de fazer ou não enxerto. Né? E se tiver a necessidade de fazer o enxerto, aí logo a gente faz a reabilitação do implante e posterior a coroa. Próxima participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: é normal, depois de fazer uma ponte fixa, ficar com aquela secreção de que está coçando, aquela sensação do dente estar coçando muito? Ela disse que fez essa ponte fixa
e tem essa sensação de coçar a gengiva e a região onde foi feita. O que seria essa placa? Com certeza pode ser um acúmulo de placa, né? Uma higienização deficiente na região. Né? Até voltando um pouquinho daquela pergunta lá sobre o tártaro, que as pessoas às vezes perguntam por que formou o tártaro. Primeiro a gente forma a plaquinha, quando a gente passa alguns dias sem higienizar bem aquela região, e existe a calcificação dessa placa, e logo o paciente não consegue mais remover em casa, e aí vai ter que procurar o cirurgião dentista para fazer essa remoção. Então, se você faz uma higienização correta, corriqueiramente, dificilmente você vai formar essa placa que só o dentista consegue remover. Temos aqui várias perguntas, né? Várias pessoas perguntando onde é que fica o consultório dos doutores, que a gente poderia falar para eles. Doutor S atende onde? Meu consultório fica no Empresarial Rio Mar, ao lado do Shopping Rio Mar. Doutor Paulo? O meu fica ali próximo ao aeroporto. Ok. Vamos seguir aqui com mais dúvidas. Adriana, ele diz o seguinte: eu só tenho 4 dentes em cima e 4 dentes na parte inferior. Descobri que estou com diabetes. O que é que eu faço? Sofro com dores, isso afeta a minha coluna, minha respiração. Enfim, tenho 46 anos. Procurar o dentista, né? A primeira recomendação. E o endocrinologista, né? Para tratar o diabetes. Exatamente. Para a primeira cuidado que ela precisa ter é de controlar a taxa de glicose, porque a glicemia alterada ela vai prejudicar a cicatrização da gengiva, e como havia falado anteriormente, muitas vezes a gente nem pode realizar o procedimento odontológico se o paciente está com as taxas muito alteradas. Então, primeiro procura o médico para controlar a glicose e depois procura o dentista. Temos aqui a dúvida da telespectadora, ela quer saber quem faz uso do Osteotec. Pode extrair dente? Osteotec eu acho que é uma medicação para osteoporose, que ela falou aqui antes, né? Ela toma essa medicação para tratar a osteoporose, que é o Osteotec. Vocês sabem se tem alguma contraindicação, se pode extrair dente ou não? Olha, Watson, pelo nome comercial não tem, como não é de nossa área, pelo nome comercial, eu não tenho como saber se faz parte do grupo dos medicamentos que contraindicam a cirurgia. Mas isso é bastante simples, é só faz uma pesquisa bastante rápida na internet e ver se o medicamento é daquele tipo que interfere no metabolismo ósseo. Se fez, ele tem que fazer, assim, o procedimento tem que ser muito bem elaborado, com o menor trauma possível, tem várias orientações, recomendações que têm que ser tomadas depois do procedimento, porque é bem complicado. Ok, vou pedir licença agora aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você que está em casa costuma ir ao dentista com regularidade? Olha só, das pessoas que ligaram e participaram, 41% falaram que sim, que tem, né, essa frequência ao dentista, que vai frequentemente. 59% responderam que não vão com regularidade ao dentista. Então você que ainda não vai, você aprendeu a importância de cuidar da saúde da sua boca. Então vamos cuidar, né? Vamos cuidar enquanto é tempo, né? Enquanto você ainda tem os seus dentes. A gente segue aqui na reta final do programa, é o momento de agradecer a participação dos convidados. Dr. Écio Macedo, dentista com especialização em implantes e prótese sobre implante, prótese total removível, faz pós-graduação em ortodontia também. Dr. Écio, muito obrigado por sua participação. Agora o espaço fica aberto para um último recado, considerações finais, fique à vontade. Agradeço bastante o convite e é muito importante a vinda aqui para conscientizar a importância da população estar sempre procurando o dentista, principalmente de forma preventiva. É muito mais fácil você prevenir um problema do que ter que tratar depois. Mais uma vez, doutor Écio, muito obrigado. Queria agradecer também ao doutor Paulo Villanova. Ele é cirurgião dentista, especialista em endodontia. Também ele é mestrando em endodontia e dentística. Doutor Paulo Villanova, muito obrigado. Um último recado também, fique à vontade. Eu também agradeço também o convite do meu amigo aqui, e eu gosto sempre de dizer o seguinte, que o grande segredo de você ter uma saúde bucal e uma saúde geral é você sempre procurar o profissional, né? Nunca ficar em casa esquecendo que tem que ter esse acompanhamento realmente. Ok, mais uma vez, muito obrigado aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência, e não se esqueça,
Teremos um novo encontro amanhã aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação às 9h30 da manhã. Um forte abraço a você e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!